com muita alegria que nos encontramos nesta oportunidade para compartilhar com todos este momento tão importante, porque quando nos reunimos para tratar de assuntos especificamente referentes a Jesus, nos invade o ser, não só com alegria, mas também com a sua presença que balsamifica os nossos corações. Todos nós já sabemos qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para nos servir de guia e modelo. A resposta dada ao questionamento feito por Allan Kardec é Jesus. E para nós, ele constitui, conforme o comentário do codificador, o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus colocou entre nós, oferecendo-nos como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele nos ensinou, que é justamente a Boa Nova, o seu Evangelho, é a expressão mais pura da lei divina, da lei do Senhor. Informa-nos Allan Kardec, isto é fato, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. E nós estamos, neste momento, fazendo um encontro a respeito do Evangelho Redivivo. E o estudo do Evangelho Redivivo, ele se faz através de um programa continuado de estudos que a Federação Espírita Brasileira colocou à disposição do movimento espírita, e este programa tem como foco o próprio Cristo, guia e modelo da humanidade terrestre. Vou lembrar aqueles que já conhecem ou revelar àqueles que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer a mensagem do Espírito Ismael, o anjo Ismael, o bondoso Ismael, que pela primeira vez no ano de 1873, ele veio nos trazer uma mensagem aos espíritas, uma mensagem curta, profunda, e naturalmente com seu poder de síntese, ele veio expressar a missão do Brasil, veio colocar Jesus como nós deveríamos e devemos considerá-lo, e também a missão dos espíritas. Diz-nos na sua mensagem: cumpre ao que ouve os arautos do espaço, que convoca os homens de boa vontade para o preparo da nova era, reconhecer em Jesus o chefe espiritual. Com o Evangelho explicado à luz do Espiritismo, a moral de Jesus, semeada pelos jesuítas e alimentada pelos católicos, atingirá a sua finalidade, que é a de rejuvenescer os homens velhos, que aqui, naturalmente referindo-se ao Brasil, nascerão ou para aqui virão de todos os pontos do globo, cansados de lutas fratricidas e sedentos de confraternidade. Após este instante da sua mensagem, ele vem trazer justamente a missão dos espíritas ao dizer que a missão dos espíritas no Brasil é divulgar o Evangelho em espírito e verdade. E os que quiserem cumprir o dever a que se obrigaram, prestemos bem atenção, a que se obrigaram antes de nascer, deverão reunir-se debaixo deste palio trinitário: Deus, Cristo e caridade. Onde estiver esta bandeira, aí estarei eu, Ismael.
Trouxemos esta lembrança para que nós possamos entender que Ismael esclarece em sua mensagem, e não deixa nenhuma dúvida, de uma maneira muito clara e direta, o seu esclarecimento a respeito da missão dos espíritas e o compromisso assumido antes de nascer. No entanto, ele adverte que a livre determinação individual é quem escolherá o cumprimento do dever a que nos obrigamos antes do nascimento, sem deixar, no entanto, de indicar o caminho para tal desiderato, que é reunir-se debaixo do manto trinitário de sua bandeira, que é a decodificação da lei do amor. Deus, Cristo e caridade. O Criador da lei, o exemplo inigualável desta lei, e ela colocada em sinergia, que é o amor em ação, a caridade. Resta, portanto, que façamos a escolha correta e persistamos intimorados, confiantes, porque divulgar o Evangelho de Jesus é tarefa que não dispensa o sacrifício, que se inicia com a autoiluminação, a qual se faz com o testemunho de que já somos capazes de realizar. Pois, para seguir o Cristo, se faz necessário estar preparado para os desafios que surgirão, como testes a serem vencidos nesta conquista do autoaperfeiçoamento. E o programa do Evangelho Rede Vivo é para ser abraçado por todos. Está à disposição de todas as casas espíritas. E no ensejo, parabenizo a Federação Espírita Catarinense e ao Movimento Espírita do Estado, porque foram os primeiros a abraçarem a causa desde o momento do lançamento no Conselho Federativo Nacional. É um programa que interage com todas as atividades da Casa Espírita, porque vem dulcificar os corações com a mensagem consoladora do meigo Rabi da Galileia. Aqueles que já estão experimentando o estudo já podem constatar este fato. Mas gostaria também, nesta oportunidade, de rememorar e de trazer a lume trechos de uma mensagem recebida por Chico Xavier no ano de 1936, de Bittencourt Sampaio. Ressalto que 2 espíritos tiveram missões estabelecidas antes do nascimento, naqueles primeiros dias em que a novel doutrina chegava às terras brasileiras. Um deles, Bittencourt Sampaio, o outro, o venerando doutor Bezerra de Menezes. E Bittencourt Sampaio vem nos dizer nesta mensagem que as ciências terrenas elas têm um valor sobremaneira relativo diante das leis transcendentes que regem o mecanismo dos destinos. O homem físico tem atingido cumeadas evolutivas, mas ressalta ele que o homem moral se ressente de graves lacunas e de grandes defeitos. Diz-nos que para o primeiro, para o homem físico, a Terra está cheia de novas comodidades e de eficazes tratamentos. Mas para o segundo, para o homem moral, só existe um caminho de progresso, o do Instituto Cristão. E ele continua dizendo que na compreensão exata do Evangelho está hoje guardada a solução de
todas as crises que assoberbam os humanos. E nós vamos verificar que o programa de O Evangelho Redivivo vem ao encontro desta afirmativa do benfeitor Bittencourt Sampaio, porque proporciona o conhecimento, a meditação e o convite para a prática das lições imorredoras legadas por Jesus. É por isto que logo na introdução deste programa nós vamos encontrar um trecho da obra Renúncia, psicografia de Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, uma fala do Espírito Alcione, que é a diretriz deste programa, dizendo-nos que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida, para então ela ser vivida no cotidiano, na vida de relação que todos nós temos com os nossos irmãos da humanidade. E Bittencourt Sampaio ainda vem nos ressaltar em sua mensagem que o Espiritismo terá de reviver o cristianismo ou terá de perecer. As suas questões científicas são acessórias necessárias à sua evolução como doutrina, mas não significam a sua vitalidade essencial. E ressalta que aqueles que malsinam a obra evangélica, taxando-a de inútil e descabida, não apreenderam ainda as grandes verdades da vida, porque despidos do senso das realidades atuais. E o Evangelho Redivivo, este programa, permite estudarmos na fonte dos evangelhos e a voltarmos à simplicidade daqueles primeiros tempos do cristianismo nascente, aproximando o estudioso das paisagens do Tiberíades, da multidão sedenta, aflita, sedenta de consolo, aproximarmos-nos do colégio apostolar para conhecermos da intimidade aqueles homens rudes, simples, mas escolhidos pelo Cristo para poderem, mais tarde, quando ele voltasse à pátria espiritual, pelo testemunho, transformar a humanidade. Ali nós vamos encontrar no estudo o entendimento das parábolas e os ensinos de Jesus. Vamos encontrar nas meditações de seus versículos que avivam a necessidade de renovação e de colocar em prática o convite de Jesus quando anunciou com a sua mega voz: vinde a mim. Bittencourt Sampaio, ainda em sua mensagem, vem nos dizer que é necessário que os espíritas se convençam. Vejamos bem, que nós nos convençamos de que toda obra doutrinária, sem o concurso da parte moral do espiritismo, ela passará como um meteoro, rápida pelas nossas mentes e pela nossa vida. Se nas nossas atividades consuetudinárias, diz-nos ele, tivermos visto fracassar inúmeras edificações rotuladas com a nossa fé consoladora, esses semelhantes desastres são frutos de injustificáveis irreflexões. Antes de criar, os espíritas conscientes dos seus deveres de fraternidade, de humildade e de amor, tendes levantado as obras espíritas vazias das consciências esclarecidas, inaptas a orientá-las no labirinto das atividades modernas. Diz-nos ele que criar instituições
sem afinar as mentes que as nortearão nos ambientes da coletividade, de acordo com os objetivos sagrados, é meio caminho andado para a própria falência. E nos alerta ainda que devemos nos convencer de que, na atualidade, necessita de esforço comum de todos, vejamos, de todos, à sombra da bandeira da tolerância e da unificação, para que se dissemine a lição do Evangelho em todo o planeta. Porque antes dos cérebros faz-se mistério iluminar seus corações, e o Espiritismo marchará com Cristo, ou então se desviará de suas finalidades sagradas. Ou os homens, finaliza ele, realizam o Evangelho, ou a sua civilização terá de desaparecer. É uma afirmação muito forte, mas justamente para tocar a cada um de nós as responsabilidades que temos com os compromissos assumidos conforme Ismael nos concita na sua primeira mensagem em 1873. Então, queridos amigas e amigas, irmãs e irmãos espiritistas, é chegada a hora de se aferir melhor a realidade desses fatos, para que esta verdade e a justiça prevaleçam no interesse não só nosso, que debruçamos sobre este estudo, mas sobretudo da humanidade. Não há mais tempo para darmos tempo ao tempo. Estamos todos nós diante da oportunidade que a misericórdia divina nos concedeu para, nestes momentos de desafios, termos a doutrina espírita a secundar nossas deliberações. Ou praticamos a caridade que o Evangelho nos concita, ou nos perderemos, porque somente ela é que salva. Os princípios que norteiam o programa do Evangelho Redivivo, seus objetivos, as referências bibliográficas, o público a que se destina, que é a todos indistintamente, mas em especial a nós, os espíritas, a sua organização, a metodologia utilizada e o desenvolvimento do estudo estão todos centrados em um só compromisso: preservar a simplicidade e a pureza originais do grande código de amor que o Cristo nos legou. Temos a expectativa que os dirigentes, as lideranças espíritas se sensibilizem e procurem conhecer o programa do Evangelho Redivivo, para melhor aquilatarem e oferecerem aos desejosos de estudar os evangelhos, os Atos dos Apóstolos, as cartas, as epístolas, para que melhor conheçamos a personalidade crística de Jesus. Precisamos conhecer melhor o nosso guia e modelo, que ficou ao longo dos milênios crucificado. Precisamos debruçar sobre as suas lições imorredoras e nos convidar para sermos melhores e a compreendermos as leis divinas íncitas em nossas consciências. O Evangelho é um só. O Evangelho é sempre o mesmo. E somente na atualidade, com o esclarecimento de algumas coletividades à luz da lição consoladora do Espiritismo, vem nos dizer Emmanuel, em uma mensagem que está no livro Fé e Vida, de diversos espíritos, psicografia de Chico Xavier.
que, com os esclarecimentos de algumas coletividades à luz da lição consciente do Espiritismo, o velário se vem descerrando e a palavra do Divino Mestre, ela vem sendo interpretada na sua primitiva pureza. O Evangelho, ele constitui, diz-nos Humberto de Campos no livro Boa Nova, a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra. É o mapa das abençoadas atitudes espirituais, o guia do caminho. Podemos dizer no linguajar de hoje, o GPS, o manual do amor, da coragem e da perene alegria que invade os nossos corações. O programa Evangelho Redivivo utiliza-se do método de análise de versículo a versículo do Evangelho em sua profundidade. Entretanto, sem jamais se descurar da finalidade principal do estudo, que está voltada para a melhoria moral de cada um de nós, do ser humano que debruçamos sobre o seu estudo. Daí, ser ele transversal a todas as áreas de atividade da casa espírita, que precisa conhecê-lo, que precisa meditar sobre as lições luminíferas da fonte exarada nos evangelhos de Jesus, para que nós possamos, desta forma, prosseguir caminhando no único caminho que ele indicou, para que nós possamos ser melhores amanhã do que hoje. Pelo simples fato de Jesus ter afirmado que ele é o caminho, é a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por ele, e de Allan Kardec, inspirado pelos espíritos superiores, vir esclarecer que Jesus teve por missão transmitir aos homens o pensamento do Pai, o pensamento de Deus, e que somente a sua doutrina, o Evangelho, na sua pulcritude, pode imprimir esse pensamento. Fica claro, fica óbvio que o estudo e a vivência do Evangelho é uma necessidade intrínseca a todo ser humano que deseja prosseguir, tendo como guia e modelo o Cristo de Deus. Depois, chegada a hora de nós nos libertarmos das interpretações pessoais, das interpretações institucionais, as teológicas, aquelas que são atávicas do Evangelho, que fomos condicionados ao longo dos milênios, condições que muito têm retardado a nossa evolução. E o momento atual, ainda que marcado por desafios significativos, ele se revela como o mais propício para atendermos o chamamento do Cristo, que nos disse: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Mas não esqueçamos que antes de fazermos isto, nós estamos incluídos em todas as criaturas e, em primeiro plano, deve ser germinado na nossa intimidade estas mensagens luminíferas para que depois possa, nas massas, o testemunho ser verificado. Por isto que Emmanuel, no livro Consolador, na questão 236, vem dizer que o Espiritismo sem Evangelho, ele pode alcançar as melhores expressões de nobreza, mas não passará de atividades destinada a modificar-se ou desaparecer, como todos os elementos transitórios do mundo. E o espírita,
que não cogitou da sua iluminação com Jesus Cristo pode ser um cientista e um filósofo com as mais elevadas aquisições intelectuais, mas estará sem leme, sem rumo, sem roteiro, no instante que a tempestade inevitável da aprovação e da experiência, porque só o sentimento divino da fé, e fé no sentido de confiança, não de crença, pode arrebatar o homem das preocupações inferiores da terra para os caminhos supremos a que todos nós estamos nos direcionando. E os dias de hoje são aqueles que vêm nos testar para verificar se realmente aqueles compromissos assumidos antes do nascimento estão sendo colocados em prática. Por isto que o programa do Evangelho Rede Vivo, ele traz no seu conteúdo objetivos claros. O objetivo de estudar o Evangelho de Jesus e os demais livros do Novo Testamento à luz da doutrina espírita, de aprender a interpretar o Evangelho no seu sentido espiritual, não na letra que marca, no literal, extraindo dela o espírito. É de manter o foco nos exemplos de Jesus e nos ensinamentos de sua mensagem evangélica para aprendermos a exemplificá-la. Tem o objetivo de esforçar-se para fazer com que nós possamos vivenciar os preceitos evangélicos como uma norma de conduta em nossas vidas. E, naturalmente, para isto, haverá necessidade de uma disciplina férrea por parte de todo aquele que desejar seguir em frente, fazendo esta transformação. Quando lemos os romances históricos de Emmanuel, em especial Paulo e Estevão, nós vamos encontrar nele o iluminado espírito Estevão, nos fornecendo lições preciosas a este respeito. E lá, o benfeitor Emmanuel escreve que Estevão, ao se dirigir em público, nos diz que, meus caros, eis que chegados são os tempos em que o pastor vem reunir as ovelhas em torno de seus zelos sem limites. Diz ele que éramos escravos das imposições pelo raciocínio, mas hoje, como livres pelo Evangelho do Cristo Jesus, o Messias atendeu aos problemas angustiosos da criatura humana com a solução do amor que redime todos os seres e purifica todos os pecados. Por isso que o amor cobre esta multidão. Mestre do trabalho, da perfeita alegria da vida, as suas bênçãos representam a nossa herança. São palavras ditas a um contexto de há 2000 anos atrás e que está tão atual quanto nos dias de hoje. Gostaria, nesta oportunidade, de trazer a lume benefícios que o Evangelho Rede Vivo oferece ao estudioso e, em especial, também à casa espírita, quando a ele dedicamos nossos estudos. Orienta o Evangelho Rede Vivo o comportamento correto de todos aqueles que amam o Mestre ou o não conhecem, sensibilizando os estudiosos que se interessam pelas luminosas considerações no Evangelho. Este programa oferece, nos desdobramentos dos seus estudos, lições extraordinárias, diretrizes de segurança para um comportamento feliz, exames e soluções para os desafios do cotidiano na vida de relação que todos nós empreendemos com os nossos irmãos da humanidade, tendo como foco essencial e transcendente o amor conforme Jesus
ensinara, mas, sobretudo, testemunhara, vivera. O programa, ele reflete a claridade solar do Mestre Divino na escuridão dos nossos entendimentos, que pouco a pouco vai aclarando com as lições de luzes que a proporção de cada estudo nas reflexões, conforme orientações do próprio programa, que tem como diretriz conhecer, meditar, tirar do cognitivo, trazer ao sentimento para que estejamos aptos à vivência e ao testemunho. O programa contribui para que não retornemos mais às sombras de onde viemos, beneficiando aos interessados no estudo, mas, sobretudo, aos trabalhadores da casa espírita, que passam a sentir-se no dever de praticar a fraternidade e a caridade, melhorando a si e ao ambiente aonde morejam. Ele enfeixa um roteiro de segurança para os que buscam a autoiluminação e a conquista do reino dos céus a expandir-se no próprio coração, porque é um convite para que, após cada estudo, durante um período que nos separa de outro estudo, colocarmos em prática aquele conhecimento já detido, um pouco mais aprofundado nas meditações que são colocadas, para que este compromisso da prática corresponda coerentemente à detenção do conhecimento que o estudo nos traz. Ele promove a cada integrante do estudo a sua reforma íntima, conscientizando de que sem ela não será possível progredir. Não poderíamos deixar de citar Amélia Rodrigues. Na psicografia de Divaldo, no livro Primícias do Reino, onde ela vem dizer que o Evangelho, a nova ou a boa nova, é a mais expressiva história de uma vida, através de outras vidas, iluminando a vida de todos os homens. É a história de um homem que se levanta na própria história e faz-se maior do que a história, dividido-a com o seu nascimento, de modo a constituir-se o marco rutilante dos fatos do pensamento universal. Por isso que é antes dele e após ele. E ela ainda vem nos dizer que o Evangelho é a mais comovente história que já se escreveu. É o maior amor que o mundo conheceu. O exemplo mais fecundo que jamais existiu. A vida de Jesus é o permanente apelo à mansidão, à dignidade, ao amor, à verdade. Amá-lo, começar a vivê-lo, conhecê-lo, é plasmá-lo na mente e no coração. A vida que comporta a história da nossa vida. Eis a vida de Jesus. A perene alegria, a boa mensagem de júbilo. Eis o Evangelho. E é assim que, na sua fala poética, vem nos esclarecer, tocando os nossos corações, a respeito deste livro divino, que é o Código de Ética Divino, que um dia humaniza os hábitos. Não esqueçamos, queridas amigas e queridos amigos, que temos o dever de divulgar o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. O que já fizemos com a difusão da doutrina espírita. No entanto, agora, com o Evangelho, estamos diante de Jesus com a chave para trilharmos o caminho que ele, o Mestre Divino, indicou. Ofereçamos Jesus descrucificado aos que o buscam
nas nossas casas espíritas, acolhendo-os no estudo de o Evangelho redivivo, mas para isto faz-se necessário, de forma idêntica, façamos o mesmo com os trabalhadores das diversas atividades da casa espírita, para que o clima de fraternidade, conforme Jesus nos ensinou, reine em nossas instituições. É importante reafirmar o que já é do conhecimento de todos. Sabemos que o exemplo é o que arrasta. Assim, concitamos as lideranças, em especial os presidentes, os gestores das casas espíritas, para que deem o testemunho com suas participações no estudo do Evangelho redivivo, para que selem o falar com o fazer, conforme Jesus fez, porque tudo que ele disse, ele praticou. É desta forma, queridas irmãs e queridos irmãos, que gostaríamos, neste primeiro momento, falar-lhes um pouco sobre o Evangelho redivivo, que nos dias de hoje se encontra à disposição para bebermos nesta fonte límpida do Evangelho. As palavras luminíferas de Jesus, que o preclaro Allan Kardec convida a todos os espíritas a levantarem a bandeira do espiritismo cristão, para que possamos ser aqueles que, nas suas denominações dos espíritas, convoca a todos a sermos espíritas verdadeiros ou espíritas cristãos. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que possam ter este trabalho, deste segundo encontro, reavivados nas suas memórias, nas suas mentes, já com as experiências solidificadas em grande parte do Estado, as casas espíritas que já implantaram o estudo do Evangelho redivivo, como falei anteriormente, porque quem deu o pontapé inicial, logo após o lançamento deste programa no Conselho Federativo Nacional, foi o movimento espírita de Santa Catarina. E, naturalmente, hoje, certamente, expandindo-se cada vez mais, porque é uma verificação, uma constatação da importância deste programa para todos nós, que, à luz da doutrina espírita, estamos conhecendo mais de perto a personalidade do guia e modelo ao qual nós devemos seguir. Que ele nos abençoe, nos ampare, nos fortaleça sempre, para que possamos prosseguir intimorados, alegres e ditosos, sem outro móvel que não seja a caridade. Muita paz.